Tá fazendo tudo que eu mando, achando que logo vai me ter, mas no fundo eu só tô brincando com você. Poderosa eu sou quase um anjo, e penosa e já ganhei você. Será que eu tô sendo uma pessoa ruim por não querer pagar as coisas pra minha irmã e para os filhos dela? Ei, fica aí que tem história nova. Gente, nós somos duas irmãs. Eu sou mais nova e a minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha, ela tem 30 e tantos anos. E ela tem 3 filhos abençoados, sabe? Só que assim, são 3 crianças péssimas, sabe? São respondonas, brigam, respondem, falam alto, às vezes até bate na mãe deles. Enfim, 3 crianças péssimas mesmo. Ah, tu vai falar mal dos teus sobrinhos? Vou, não sou obrigada, são 3 crianças péssimas mesmo. É culpa delas? Não, é culpa da mãe que não sabe dar a educação que tem que dar. A questão é que a minha irmã, ela sempre foi uma pessoa muito folgada, muito folgada mesmo. Nunca quis saber de trabalhar, sempre quis ser sustentada e tal. Ela ainda tá em tempo de conseguir um estudo, de conseguir um trabalho bom e tal. Mora com os meus pais, mas não quer. Simplesmente não quer. Ela, quando a gente fala pra ela estudar, pra procurar um emprego, ela inventa 1001 coisas e não vai. É realmente uma pessoa muito cômoda, muito mal acostumada. Eu me casei há uns 2 anos, mais ou menos, saí da casa dos meus pais. Tenho meu marido, eu tenho meu emprego, meu marido tem o emprego dele. E assim, são 2 empregos muito bons, sabe? A gente tem uma condição de vida boa, sabe? A gente recebe muito bem financeiramente falando. Gente, a minha relação com a minha irmã nunca foi muito boa, sabe? Justamente porque a gente tem personalidades completamente diferentes. Eu odeio, gente, com toda a minha alma, pessoas folgadas. Odeio. Então, meio que o jeito dela acaba me incomodando, sabe? Enfim, um certo domingo, chamei meus pais pra almoçar, né, tal, num restaurante bacana. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, vamos almoçar e tal, não sei o que. Beleza, marcamos. Chegamos na casa dos meus pais pra buscar eles pra almoçar. Veio a minha mãe, o meu pai, a minha irmã e as 3 crianças. Não tinha nem lugar pra todo mundo no carro. A gente teve que pedir um Uber porque não cabia todo mundo no carro. Eu tinha convidado só os meus pais, né? Mas eles chamaram a minha irmã e os meus sobrinhos também. Aparentemente ela entendeu que era o convite pra família toda. Mesmo ela sabendo que eu e a minha irmã a gente não se dá bem. Enfim, chamou eles e na hora eu não ia simplesmente virar pra ela e falar, não, tu não vai. Tive que levar, né? Chegando no restaurante, a minha irmã pediu simplesmente um dos pratos mais caros que tinha no cardápio. E pras crianças, gente, ela pediu comida, pede batata frita, pede uma quantidade absurda de refrigerante e pede sobremesa, pediu tanta coisa que as crianças nem comeram, sabe? Ela só pediu porque eles disseram que queriam, chegou na hora e nem quiseram comer. E as crianças, gente, quebraram um copo, quebraram um prato e gritavam no restaurante, incomodavam todo mundo que estava do nosso lado. E a menina não fazia absolutamente nada. Como eu já imaginava, no final de tudo sobrou pra eu pagar, né? Inclusive os prejuízos. E sabe que a minha irmã ainda teve coragem de falar pra mim, brincando, num tom de deboche no final de tudo? Ela riu e falou assim, ainda bem que tu tem dinheiro pra pagar, né? Eu olhei pra ela com uma cara de ódio, mas não falei nada, sabe? E fomos embora. Passou mais ou menos ali um mês de toda essa situação que tinha acontecido. Tem uma comemoração da empresa do meu marido por uma coisa que aconteceu. E eles iam comemorar em um restaurante. Só que assim, era uma comemoração da empresa, mas cada um pagava o seu, sabe? Porque era uma organização entre os funcionários. Mas cada um pagava o seu lá na hora. Mas quem quisesse podia levar a família e tal. E eu liguei pra convidar os meus pais pra que eles fossem prestigiar aquela programação que o meu marido e os amigos tinham organizado, né? Mas, gente, eu posso ter sido ruim nessa hora. Mas eu pensei logo na minha irmã e nos meus sobrinhos, sabe? Liguei pros meus pais, convidei eles e falei que dessa vez era um convite só pra eles 2. A minha mãe riu no telefone e falou pra mim parar de besteira. Aí eu peguei e falei, mãe, não é besteira, eu tô falando sério, o convite é pra vocês 2. Aí ela só riu no telefone e falou, tá bom, minha filha. Tal dia, tal horário, eu tô pronta pra vocês pegarem a gente. Falei, ok. A gente chegou no dia pra gente pegar eles lá na casa. Quando eu olho saindo da casa, vem minha mãe, meu pai, minha irmã e os meus 3 sobrinhos. Quando eu vi aquilo, eu falei, não acredito. Meu marido pegou na minha mão e falou assim, calma, não tem problema. Eu falei, não, tem problema sim. Saí do carro, chamei minha mãe no cantinho e falei, mãe, o que foi que eu falei pra senhora? O convite era só pra senhora e pro meu pai. Aí ela virou pra mim e falou assim, bom, então se a minha filha não pode ir, a gente também não vai. Virou de costa, chamou meu pai e todo mundo entrou dentro de casa. O dia que eu maquiei uma noiva, que o tema do casamento dela era Bolsonaro. Eu fico pensando até onde esse fanatismo político leva. Ela não tinha me dito que era casamento dela, ela me agendou assim como uma maquiagem normal. Inclusive, achei estranha, sim, porque a maquiagem dela era verde e amarela. E em momento nenhum eu pensei que, tipo, tinha relação com política ou partido, nada. Quando eu cheguei no local que eu descobri que era casamento. E aí eu iniciei a maquiagem dela, ela já sabia que eu não poderia ficar para o casamento. Fiquei chateada sim quando cheguei lá, mas segundo ela não sabia. Ela ficou insistindo para que eu ficasse no casamento. Eu falei, olha, eu posso ficar sim, mas tem custo. Ela perguntou quanto era, eu disse, enfim, ela fechou comigo que eu ficaria na festa do casamento dela para dar retoques. Gente, quando eu cheguei no casamento dela, vocês não têm noção. O bolo era tipo assim, todo branco, com vários detalhes verde e amarelo. Tinha a cara do atual presidente do Brasil atrás, assim, tipo um painel. E ela e o noivo casaram de branco, verde e amarelo.
Ah, e lembrando que meu curso de maquiagem, gente, tá com 70% de desconto. Adquirindo ele hoje, você garante o seu certificado exclusivo. E aí, quando eu pisei lá, né, eu estava de preto. E aí eu percebi que o casamento estava bem polarizado. Tinham várias pessoas de vermelho e várias pessoas de verde e branco. Eu era a única de preto. Parte 2. E aí eu sentei lá, né, em uma das mesas. E a mesa que eu tava também tinha eleitores de um lado e eleitores do outro. E eu fiquei lá, sentada, só ouvindo conversa de política, que é um assunto que já, assim, me incomoda. Que pra mim, cada pessoa tem a sua opinião, sua construção social. E isso vai dizer em quem você vai votar ou não. E que não vai dar conta de ninguém, que ninguém tem que ficar se metendo no que você vota. E aí, gente, ficava um tentando falar o que o ex-presidente fez. E outra pessoa ficar falando do que esse tinha feito, né, nesses anos, esses 4 anos que ele esteve presidente, que fez alguma coisa, entendeu? O cara falando lá que a gente fez. Mas, gente, e eles, tipo assim, totalmente sem respeito um com o outro. Eu não vou falar bem de um lado nem bem do outro, porque as duas partes, assim, não se respeitavam. O casamento parecia uma baixaria, porque era confusão toda hora, um falando do outro, um gritando com o outro. E depois que começou a beber, ai, que piorou mesmo. E aí, gente, eu fiquei lá as 5 horas que eu tinha combinado com ela. E aí, quando começou, tipo, a festa mesmo, eu fui embora. Eu não sei como terminou essa festa, não sei o que deu, sei que foi muita confusão. Inclusive, na nossa cidade, tem umas páginas do fofoca, e o casamento dela saiu em páginas do fofoca. Que loucura, gente, esse fanatismo político, misericórdia. Eu sou babaca por não ter comprado um presente pro meu filho. Pra contextualizar, durante a faculdade eu tinha uma namorada e ela ficou grávida do meu filho. Depois descobri que ela tava me traindo com outro cara e por isso a gente terminou. Eventualmente conheci a Hailey, nós ficamos muito próximos e aí ela já tinha um filho. Acabou que a gente se casou e agora eu tenho esse filho do coração. Hoje em dia, meu filho do coração tem 9 anos e o meu filho biológico tem 7. Os dois vão para a mesma escola e se dão muito bem. A maior parte da semana, meu filho biológico fica com a mãe dele e nos fins de semana fica comigo. Semana passada, as crianças receberam boletim. Meu filho biológico tirou notas mais ou menos, mas meu filho do coração tirou notas incríveis, muito boas mesmo. Eu decidi então comprar um presente pro meu filho do coração. Já fazia muito tempo que ele estava me pedindo um Xbox e eu comprei para ele. Imaginei que meu filho biológico não ia se importar, porque ele não tirou notas tão boas assim, e era uma recompensa. Além disso, quando ele viesse para minha casa, ele podia jogar no Xbox também. Bom, de repente eu recebo uma ligação da mãe dele, extremamente irritada. A gente brigou, ela demandou que eu explicasse por que pro filho dela não tinha presente, e eu tentei explicar, mas ela achou que eu fui muito babaca. Eu fui babaca nessa situação? Aqui do quarto da minha amiga, né, é de frente pro quarto de uma outra menina do prédio da frente. Até eu olhei pra cá porque ela tá ali. Aí eu escutei assim, ó, eu não quero mais saber de você e nem do seu irmão. Me chamou atenção, entendeu? Comecei a prestar atenção. Na hora que eu olhei, tinha uma menina de toalha falando no telefone. Algumas partes eu não entendi, mas se vocês me permitem, eu tive que inventar algumas partezinhas só pra dar um encaixe, sabe? Mas encaixou legal, então eu acho que é isso mesmo. Não tô inventando não, acho que é verdade. Seguinte, passou um pouquinho, entra um cara. Começou a conversar com ela, ela chorou. Aí ligou no telefone de novo e falou assim, quero você e seu irmão aqui agora. Eu falei, gente, menina confusa, né? De repente, essa menina pega um copo com algum líquido que até então, naquela horário, eu não sabia o que era e jogou na cara de um deles. Vocês lembram que tinha um menino no quarto junto com ela? Então, ele olhou pra cá e viu que eu e minha amiga estava, né, olhando, querendo saber o que tava acontecendo. Aí eu fechei a cortina, mas fiquei olhando pela fresta, lógico. Vocês não têm noção do que aconteceu entre os 4 e qual líquido ela jogou no menino. Eu fiquei um pouco assustada, parte 2 do Instagram e TikTok. Essa bebida que ela jogou no moço era alguma bebida alcoólica, porque depois ela pegou um fósforo. Então vocês entenderam o que ela queria fazer, né? Detalhe, começaram a brigar todo mundo lá, e aí chega uma mulher mais velha, aparentemente, e bota a ordem do negócio, entendeu? 2 meninos foram embora, primeiro, depois a menina ficou chorando e conversando com essa mulher mais velha, que na minha cabeça eu inventei que é mãe dela, entendeu? Mas não sei se é mesmo. E depois esse menino deu alguns conselhos pra ela, abraçou ela, tal, saiu, foi embora e ficou essa menina e essa mulher mais velha. Então assim, não aconteceu nada de grave, graças a Deus, mas porque essa mulher chegou, entendeu? Aí eu falei pra minha amiga, qualquer novidade você me manda mensagem aqui que a gente faz parte 3 do vídeo, mas por enquanto tá tudo normal. Ou eles estão fazendo as coisas com o vidro fechado, né? Porque aí a gente não consegue ver.